Olá! Para a receita de hoje, nós vamos preparar um pão tipo italiano. Por que tipo italiano? Porque nós vamos utilizar o fermento natural como fermento e não o pré-fermento biga que eles utilizam para fazer o pão italiano. Então, para esse processo, a gente vai utilizar 500 gramas de farinha de trigo, 300 ml de água, 150 gramas de fermento natural já ativo, 10 ml de azeite e 12 gramas de sal. O nosso processo vai se iniciar com o processo da autólise. Então a gente vai fazer a autólise desse trigo e vai adicionar junto com o fermento. A gente vai fazer a autólise e vai deixar ela pelo mesmo tempo que o fermento leva para fazer a ativação. Então a gente vai colocar o fermento para ativar e a gente vai fazer a autólise do processo. Assim que estiver pronto, a gente volta. O processo de autólise consiste em a gente misturar todo o líquido junto com o trigo. Não precisa sovar, não precisa desenvolver ponto de véu. A única e exclusivamente a gente vai hidratar o nosso trigo. Então a gente vai colocar todo o líquido da receita e a gente vai misturar. Agora que a nossa água está toda incorporada no nosso trigo, a gente pode ver que ela não tem elasticidade nenhuma, né? E é justamente isso que a gente quer. A gente quer simplesmente misturar a água na nossa massa. Então nós vamos deixar isso aqui aguardando pelo mesmo tempo que o fermento leva para fazer a ativação. Assim que o fermento estiver ativo, a gente consegue ter uma autólise pronta. A autólise deve ter no mínimo 40 minutos. Então a gente vai deixar durante o processo que o fermento leva para ativar. Esse processo serve para ajudar a desenvolver a rede de glúten da nossa massa, enquanto a água vai agir com as proteínas que tem na farinha e formar a nossa rede de glúten. Certo? Então vamos aguardar agora o processo da autólise. E aqui está o resultado da nossa ativação do fermento. Agora a gente já pode iniciar o processo do pão. A gente vai fazer o teste de flutuação e, estando tudo ok, a gente vai iniciar o processo de fabricação do pão. Depois de 3 horas, o nosso fermento ele já está ativo. Então nós vamos fazer o teste de flutuação. Nós vamos pegar um pouco do fermento ativo e vamos colocar na água. E se ele flutuar, a gente já pode fazer o pão. Olha aí, nosso fermento está flutuando, então ele está ativo e ele tem força para fazer o pão. Agora é só a gente trabalhar a massa. Para iniciar então o nosso processo, nós vamos misturar o nosso fermento que já foi ativo e que passou pelo teste de flutuação. A gente vai colocar aqui as 150 gramas do nosso fermento ativo na nossa autólise. Então a gente separou a autólise, meio quilo de trigo e 300 ml de água. A gente vai misturar o nosso fermento e já vamos aproveitar e adicionar o azeite aqui também. Agora a gente vai misturar. Só tirar isso aqui que ele vai entrar depois na nossa massa. Como a nossa massa ela já está misturada com a água, por causa da autólise, vai dar a impressão de que não vai funcionar o processo. Mas tem que acreditar. Então é só a gente realizar essa mistura. Nesse ponto a gente já pode adicionar o sal. E vamos misturar. Uma vez o sal estando todo misturado, a gente vai deixar essa massa descansar por 30 minutos para que a gente possa diminuir a tensão da massa. E depois a gente volta para fazer as dobras. Esse pão ele vai ser feito sem sova, então a gente vai simplesmente fazer as dobras. Depois do descanso de 30 minutos, a gente vai fazer as dobras da nossa massa. Então, para fazer as dobras da nossa massa, nós vamos colocar um pouquinho de água na mão, um pouquinho de água aqui na bancada, e nós vamos fazer a dobra. Para fazer a dobra, a gente pega a massa, bate na mesa e dobra ela em cima dela mesma. Aí a gente pega desse lado aqui, bate na mesa, dobra, e nós vamos repetir esse mesmo processo por 5 vezes.
Agora a gente faz a bolinha de novo. Põe um pouquinho de água aqui no bowl. E a gente volta a massa para descansar por mais 30 minutos. Mais 30 minutos passaram e a gente vai realizar a segunda dobra na nossa massa. Então, vamos lá. Um pouquinho de água na mão. Um pouquinho de água na bancada. E a gente vai pegar nossa massa para fazer a dobra. Primeiro a gente bate e vira. Feita as 5 vezes, as 5 dobras, os 5 processos, a gente volta com ela para o bowl e deixa por mais 30 minutos para fazer a terceira dobra. Mais 30 minutos passaram e a gente vai fazer a terceira dobra da nossa massa. Então a gente vai colocar um pouquinho de água na mão, água na bancada, e a gente vai realizar a terceira dobra da nossa massa. A gente bate e dobra. Bate e dobra. Bate e dobra. Bate e dobra. Depois do tempo de descanso da nossa massa, nós vamos dividir ela em 2 porções e nós vamos bolear essa massa e nós vamos dar o formato dele e ele vai ser fermentado dentro da geladeira já no formato que a gente vai assar os pães. Então vamos lá fazer a divisão da nossa massa. Um pouquinho de farinha na bancada. Na mão e com o auxílio da nossa espátula a gente vai dividir essa massa. Então nós vamos bolear essa massa e vamos dar formato no nosso pão. Como o nosso pão vai ser no formato tradicional, no formato redondo, né? A gente vai simplesmente bolear a nossa massa. Para bolear a nossa massa, nós vamos puxar tudo aqui para o meio. Vamos juntar aqui embaixo. E a gente vai fazer as bolinhas. Agora nós vamos esperar mais ou menos 20 minutos para ela descansar e depois a gente vai fazer a modelagem final. Depois de 20 minutos de descanso da nossa massa, nós vamos fazer a modelagem final, colocar nessa forma, cobrir com um plástico e levar à geladeira para fermentação por 12 horas. Tá? Então vamos ajeitar aqui a nossa modelagem, a nossa bolinha, vamos refazer aqui a nossa bolinha com todo cuidado, né?
E agora a gente vai cobrir com plástico e levar para fermentar na geladeira até amanhã, por pelo menos 12 horas. Para o nosso pão tipo italiano, nós acabamos de tirá-lo da geladeira. Ele ficou desde ontem na geladeira, né? A gente cobriu ele com plástico. E agora a gente vai tirar esses plásticos. E nós vamos fazer o corte aqui. Então a gente vai fazer um corte como se fosse um jogo da velha em cima do pão. E agora nós vamos levá-lo para o forno pré-aquecido e nós vamos deixar uma bacia com água dentro do forno para ele criar aquela casquinha em cima do pão, que é característica do pão italiano. E esse aqui é o resultado do nosso pão tipo italiano. Essa é a minha versão do pão italiano. Assim que ele esfriar um pouquinho, a gente volta e abre ele para a gente ver como é que ficou. Agora que o nosso pão já esfriou um pouco, a gente vai abrir para ver como é que ficou o resultado do nosso preparo. E esse é o resultado que a gente chegou. Um pão macio com miolo consistente, uma baita bolha de fermentação aqui, e agora é só provar e ver como é que ficou. Essa foi a minha versão do pão tipo italiano. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.